Da tribuna da Câmara, o deputado Evair Vieira de Mello comemorou uma sequência de derrotas políticas do governo Lula, dizendo: a oposição, com pragmatismo e muito trabalho, esta semana emplacou talvez a semana mais dura de derrota para este governo, liderado pelo Barrabás, naturalmente aliado do seu mordomo, o ministro da Economia. O deputado explicou como os péssimos resultados da economia resultaram em um aumento de desaprovação do governo. O governo chega já em números absolutos a quase 50% de reprovação pela sociedade. É o Lula colhendo o que plantou. Evair de Mello afirmou: o governo está de joelhos para o tráfico, está de joelhos para o crime. O deputado lembrou que um cidadão inocente morreu sob a custódia do Estado, enquanto traficantes condenados têm direitos garantidos. Mello afirmou: o patriota, trabalhador e pai de família é morto pelo governo com conivência do judiciário, mas o Marcola é protegido. O deputado expôs ainda a desaprovação do ministro de Lula, Fernando Haddad, e o recuo do governo ao notar que sua proposta de proibir o trabalho em fins de semana seria derrotada. Por fim, o deputado apontou como a sessão do Congresso teve que ser adiada para tentar evitar derrotas ainda maiores. Ele disse: o governo, mais uma vez, não tendo quórum suficiente, suspendeu a sessão do Congresso de hoje porque nós iríamos derrubar diversos vetos irresponsáveis do senhor Lula. Dentre eles, iríamos derrubar o veto do marco temporal, restabelecendo a segurança jurídica no Brasil não só no campo, porque mantendo-se o veto do Lula, todo e qualquer espaço no Brasil pode ser a qualquer momento declarado terra indígena. O deputado concluiu lembrando que, em consequência da proposta de reforma tributária de Lula, os estados já estão aumentando impostos. Essa reforma tributária significa que todo cidadão vai pagar mais, todo CNPJ vai pagar mais porque o governo quer gastar mais, o governo federal e os governos dos estados. Portanto, esta foi uma semana para ficar registrada como uma derrota do governo Lula. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Levanta e muito trabalho. E com certeza a oposição, com pragmatismo e muito trabalho, essa semana emplacou talvez a semana mais dura de derrota
para esse governo liderado pelo Barrabás e naturalmente aliado com o seu mordomo, ministro da Economia. E o governo de joelhos, essa semana, comunicou que o rombo será de 170 bilhões de reais de déficit. E olha que no ano de 22, governo Bolsonaro, pós-pandemia, superávit de 50 bilhões. E o governo do Haddad e do Lula já comeu 50 bilhões de superávit e está emplacando 177 bilhões de déficit para a nossa economia. Resultado disso, o governo chega já em números absolutos a quase 50% de reprovação pela sociedade. É o Lula colhendo o que plantou. Também o governo está de joelho para o tráfico, o governo que está de joelho para o crime, uma vez que o Creston, por omissão da justiça, por conivência do governo federal, o Creston, de forma covarde, morre na Papuda porque a enfermaria estava fechada em função de um feriado, mas o Marcola está sendo atendido às suas regalias. Um patriota, trabalhador, pai de família, é morto pelo governo, conivência do judiciário, mas o Marcola, ele é protegido. E é claro, o mercado financeiro já diz que o Haddad já não é mais aquele rapaz lindo e bonito. Já está aí colhendo seus 60% de reprovação. E o governo do Lula trabalha para reverter os avanços da reforma trabalhista, que nós tanto trabalhamos para dar liberdade econômica e empregar mais nesse país. E fruto disso foi a decisão do ministro do Trabalho de rever a sua portaria, que ele e o Lula queria impedir os trabalhos de feriado e domingo, só poderia acontecer com a conivência dos seus sindicatos, que são sindicatos pelegas. Mas atuamos fortemente, apresentamos um decreto legislativo, seria derrotado aqui no plenário e o ministro Marinho recuou. E o governo, mais uma vez, não tendo quórum suficiente, suspendeu a sessão do Congresso de hoje, porque nós iríamos derrubar diversos vetos da irresponsabilidade do seu Lula. Entre eles, nós íamos derrubar o veto do marco temporal, restabelecer a segurança jurídica no Brasil, não é só do campo, porque mantidos os vetos do Lula, todo e qualquer espaço no Brasil poderia ser a qualquer momento declarado como terra indígena. E está aí os governadores agora aumentando o ICMS dos seus estados, inclusive o seu governador do estado do Espírito Santo, puxadinho do seu Lula, dizendo que em função dessa fatídica reforma tributária está aumentando os impostos, aumentando em energia, aumentando em consumo, para que a vida do cidadão fique mais cara. Essa reforma tributária significa que todo cidadão vai pagar mais, todo CNPJ vai pagar mais, porque o governo quer gastar mais, o governo federal e o governo dos estados. Portanto, essa semana foi uma semana para ficar registrado como derrota do governo Lula, que seja dado como lido na Voz do Brasil. Presidente e demais parlamentares, ontem o Congresso Nacional deu uma resposta importante à sociedade brasileira através do Senado Federal, que votou a PEC 8. Não é a PEC de afronta a nenhum poder, é para trazer estabilidade democrática ao Brasil, que enfrenta, obviamente, o superpoder da República, que não pode acontecer. O artigo 49 é bastante claro, o artigo 1º da Constituição é bastante claro, os três poderes são independentes e harmônicos e nenhum pode sobrepor o outro. Então daí essa PEC é um avanço, não deixa de ser um avanço, foi votado nos 2 turnos. Eu, como critico sempre o Senado Federal, hoje irei parabenizar os 52 senadores que votaram favoravelmente, precisavam de 49, conseguiram 52 votos no primeiro turno, então foi aprovada no segundo turno também, senhor presidente. E daí, agora a bola está com a Câmara dos Deputados. Aí eu faço um apelo a todos os líderes partidários para que possamos votar essa PEC o mais rápido possível, porque a sociedade brasileira clama por isso. O representante do povo legítimo é o Congresso Nacional, Câmara Alta e Câmara Baixa, senadores e deputados federais. Então, senhor presidente, é muito importante que o Congresso Nacional, através da Câmara, vote urgentemente a PEC 8, que foi aprovada ontem no Senado Federal. Senhor presidente, eu quero parabenizar também a combativa oposição, que ficou até 2 horas da manhã
de ontem, lutando contra projetos de ideologia de esquerda que não vai melhorar a vida de nada e em nada do povo brasileiro, até porque todos sabem que o PT, através do desgoverno Lula, acabou com o Nordeste. Ele gosta de pobre, quer deixar todo mundo pobre. Basta observar as suas ações. E agora o rombo em quase 200 bilhões de reais, as contas públicas. O que isso quer dizer, população brasileira? Que o governo gasta indiscriminadamente mais do que arrecada, sem contar que ele está aumentando a carga tributária como nunca, prejudicando diretamente os mais humildes. Por quê? Porque ele quer deixar todo mundo pobre para continuar com seu curral de votos, em especial lá no nosso Nordeste e na nossa querida Paraíba, onde a população, graças a Deus, está acordando, a população de Pernambuco também, do Piauí, da Bahia, de Sergipe, do seu estado, presidente, de Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Norte e do Maranhão. A população está acordando, basta observar que a votação do PT está diminuindo gradativamente em cada nova eleição. Mesmo assim, ele quer manter as pessoas sem conhecimento, sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem emprego, sem renda, na miséria. São essas nossas palavras nessa quinta-feira, senhor presidente, peço que a nossa voz seja encaminhada à voz do Brasil. Muito obrigado.